história de hoje chama O Barba Azul, e ela fala de intuição, né? Então ela é assim, se alguém quiser acompanhar e lembrar se alguém quer acompanhar, não? Se quisesse ler. Estão todas à vontade? Tá. Gente, não sei se está aparecendo na internet, tô morrendo de vergonha de fazer isso, tomara que eu não me dê branco. Tá ao vivo? Tá. Pelo Facebook? Então é assim. Numas montanhas muito, muito, muito distante, existe um convento de freira, e lá nesse convento acharam uma mecha de uma barba azul enterrada debaixo do convento de freiras, e ninguém sabe como é a verdadeira história de como ele chegou lá. Mas uma amiga de uma amiga minha ouviu dizer que tem lá. E a barba, essa barba, ela é azul. E ela conta a história de um homem que chegou numa província muito antiga, de muito tempo atrás, muito, muito distante. Um homem chegou numa província e ele se dizia um mágico derrotado. E ele tinha assim um fascínio, uma queda por mulheres. Só que ele era muito grande, ele era gigantesco, então ele botava pavor em todas as mulheres. E ele começou a cortejar 3 irmãs, de uma vez, de uma mesma família, ele começou a cortejar essas 3 irmãs. Mas elas ficavam apavoradas com o tipo dele, sabe? Porque ele era muito, muito grande e ele tinha uma barba assim imensa e azul. Mas era azul assim, cor do índigo, cor do oceano fundo, cor da noite escura. E ele botava medo nas meninas, e as meninas sempre ficavam reticentes com ele. E aí um dia, na tentativa de convencê-las da cordialidade que ele tinha, ele convidou-as para um passeio. E aí chamou a mãe delas, foram ele, as 3 filhas e a mãe dar um passeio. Ele chegou com cavalos, assim, todo enfeitado, com sinos e tal, e levou elas para um passeio. E aí eles foram passeando pelas matas verdejantes, por aquela floresta, e bem a meio galope, suave, e elas foram se encantando com aquilo. E ele começou a mostrar todos os vales para elas, e tinham sempre cachorros acompanhando eles, os cachorros também eram amigáveis com eles, e elas foram levando o dia. Até que depois ele parou numa tarde, embaixo de uma árvore bem fresca, começou a contar histórias e coisas divertidas, coisas leves, serviu guloseimas para elas. E aí elas falaram, não é tão mal assim, né? E aí elas se encantaram. E isso, o passeio terminou, o dia terminou e elas foram embora. No outro dia, as 2 irmãs mais velhas, elas, mesmo tendo essa experiência de ter gostado do passeio, elas ainda ficaram reticentes. Mas a irmã mais nova, ela achou aquilo tudo muito divertido. Ela falou, mas ele não é tão mal assim. Levou minhas irmãs, minha mãe, um passeio super agradável, falando de coisas agradáveis, até que ele pediu ela em casamento. E ela prontamente aceitou. E aí eles se casaram e eles foram morar no castelo dele. O castelo dele era imenso, enorme. O quarto dela ficava lá na última torre. E aí ela passou os dias tal, até que um dia ele falou assim, olha, mulher, eu vou fazer uma viagem e você fica à vontade no castelo, pode chamar tua família para vir aqui, pede pro cozinheiro fazer coisas gostosas para vocês, peguem os cavalos, vão cavalgar, fiquem à vontade, você e as suas irmãs, e eu vou te dar a chave do castelo inteiro. Era um molho de chaves, muitas, muitas chaves, porque o castelo tinha assim, 3 andares, com uma ala com 100 portas de cada lado, e ele deu um molho de chave para ela. E falou assim, olha, você pode abrir todas as dispensas, pode abrir todas as portas, tal, fica à vontade, só não mexe nessa chavinha minúscula com esse arabesco. Aí tudo bem, ela falou, tá bom, boa viagem. E lá ela ficou no castelo e chamou as irmãs para virem pro castelo passar os dias enquanto ele não estava lá. Só que as irmãs já, chavinha misteriosa, não pode entrar? Ah, como assim? E você nunca entrou nesses outros aposentos de uma casa que você mora? Ah, peraí, vamos agora abrir porta por porta. E aí elas fizeram isso, as 3 foram lá, porta por porta. Aí uma porta tinha uma despensa enorme, com um monte de coisa que ele guardava lá. Outro tinha dinheiro.
cada porta tinha alguma coisa arrumada e tudo ok. E elas foram entrando. E aí lá no porão da casa tinha uma portinha minúscula, lá ficava assim, lá fundo do corredor, numa parede assim, ficava uma portinha. Tipo assim, lá não tem nada, né? As outras irmãs falando, mas e essa chavinha aí, essa arabesca? A gente não testou. Ah, mas aquela portinha lá não deve ter nada, lá no final do corredor, não sei o que lá. Eles falaram, não, vamos lá ver assim. Ah, tá bom, então vamos lá. Só que quando elas foram chegando, elas se sentiram apavoradas daquela porta. Elas ficaram com muito medo. Só que a porta, ela abriu, enquanto elas estavam correndo o corredor, a porta abriu e fechou na porta na cara delas, assim. Aí elas ficaram intrigadas com aquilo, mas mesmo assim resolveram chegar perto. E aí a porta rangeu, simplesmente abriu sozinha, não precisou nem dar chavinha. Abriu. Não dava pra ver nada, estava muito escuro lá. Elas acenderam uma vela e aí foram olhando, tipo, só com o reflexo dessa vela que tinha lá. E ali tinham ossos enegrecidos, sangue derramado. Tinham crânios, que tinha uma pirâmide de crânios assim, de ossos e crânios. E aí elas gritaram, apavoradas, e saíram correndo, fecharam a porta com muita violência e saíram correndo daquele lugar. Só que a chavinha, no arabesco, começou a pingar sangue. E ela tentou limpar, ela limpou na saia branca que ela tava, ela tentou limpar e nada. E a chavinha pingava sangue. Aí ela foi lá no carvão, fez assim no carvão, foi lá e colocou fogo, fez fogueira em cima, colocou na aranha, tudo pra falar que estancava sangue, ela fazia pra estancar o sangue. E nada do sangue da chavinha estancar. Isso ela já estava toda manchada de sangue, o que eu vou fazer? Ela falou, vou colocar no meu guarda-roupa essa chavinha. Vou guardar no guarda-roupa e foi o que ela fez. Colocou lá em cima a chavinha no guarda-roupa, trancou a porta e ficou só esperando. O marido chegou e veio todo pesadão e falou, oi esposa, e como foi pra minha ausência? Foi tudo bem? Ela falou, foi tudo bem. Você entrou nos aposentos, você viu a minha dispensa? Sim, tá tudo ajeitado lá conforme você deixou. Ah, e você entrou naquele lugar onde eu guardo o dinheiro, toda a minha fortuna? Ah, sim, eu entrei, eu olhei, fechei, tá tudo lá guardadinho do jeito que você deixou. Ah, tá. Cadê a chavinha arabesco que estava aqui? Ai, a chavinha eu perdi. Não sei onde está a chavinha. Assim, fala pra mim agora onde está essa chavinha. Ela falou assim, eu fui dar um passeio no campo e ela deve ter caído. Traidora! Aí ele pegou, foi fazer um carinho nela, arrancou o cabelo dela, pôs pra trás e falou assim, você vai ser a próxima morta. Você descobriu, você vai ser a próxima esposa morta. Prepare-se para morrer. Aí ela ficou toda apavorada, claro, falou assim, não, senhor, pelo amor de Deus. E ele foi arrastando ela para aquele corredor, para aquela portinha lá, e arrastou ela. Ela segurou assim na porta desse quartinho, pedindo clemência para ele poupar a vida dela. Ela falou, não, vou embora, não faz nada comigo. E ele falou assim, não, você descobriu, você vai ser a próxima morta agora. Ela falou assim, você pode, por gentileza, me conceder 15 minutos para me conciliar com Deus? Já que eu vou morrer, eu quero esses 15 minutos para mim. Você pode me conceder, por favor? Ele falou assim, tá bom, vai se preparar para a morte. E ela subiu correndo as escadas do castelo, foi lá pro quarto dela. E aí ela falou para as irmãs estavam lá no quarto dela, escondidas. Ela falou assim, desce, fica lá no muro, lá embaixo, lá no quintal, lá na muralha, e fica lá esperando. As irmãs desceram, correndo e ficaram fazendo o que ela mandou. E aí ela, da janelinha do quarto dela, ela começou a gritar, irmãos, os nossos irmãos chegaram? Falou, não, irmã, nossos irmãos não chegaram, não tem ninguém nos espaços verdes. Ela falou, tem certeza? Olha de novo, nossos irmãos estão chegando? Elas falaram, não, mas tem uma poeira, vindo uma poeira, estão levantando poeira. Irmãs, nossos irmãos chegaram? Não, mas a gente está ouvindo alguma coisa chegar. Nisso o cara chegou, ele veio pisando assim fundo as escadarias para subir, e pisou até que quebrava assim, por onde ele passava, de tanta raiva dele, de sede de matar ela. Ele foi chegando, só que quando ele estava chegando, os irmãos dela entraram pelo castelo a cavalo. E do jeito que eles entraram a cavalo, eles invadiram o castelo com o cavalo e tudo, pelos corredores. Quando ele foi catar ela, os irmãos encurralaram ele,
levaram ele encurralado lá, entre cavalos lá pra fora, e golpearam com espada ele, acabaram com ele e deixaram lá. Os abutres comeram. É isso. Legal. Essa história do Barba Azul. Bom, é isso, a história do Barba Azul é essa. E aí, pelo estudo, né, do livro da Clarissa, isso fala das armadilhas, de algumas coisas, dos encantamentos, da irmã mais nova que é desatenta. Mas todas essas personagens, elas estão dentro da gente. A própria mãe que foi negligente de fazer o passeio e não dar nenhuma atenção a um possível perigo. Enfim, é isso. Eu vou desligar pra gente poder conversar mais livremente, tá bom, gente? Tchau. Aonde que desliga aqui? Alguém pode desligar aqui que eu não enxergo? Vai lá.